Em meio ao caos interno, a política externa chinesa também passava por momentos de tensão. Nos anos 50, o discurso de Khrushchev denunciando os crimes de Stalin inaugurava a desestalinização da União Soviética e a coexistência pacífica com as potências capitalistas. As mudanças de rumo da União Soviética eram incompatíveis com a realidade chinesa, que possuíam em Mao uma liderança de franca inspiração stalinista. E Mao via isso como um ataque à sua própria pessoa. Quando Khrushchev atacou o culto de personalidade, Mao via isso como um perigo. Porque isso poderia facilmente refletir no próprio Mao como um líder mais stalinista dentro do Partido Comunista da China. E algumas pessoas começaram a repeti-lo também. Ele lançou um movimento chamado Desabrochar das 100 Flores. Ele achou que se abrisse o sistema para mais críticas, mais discussões, as pessoas em geral iriam, basicamente, talvez tivessem alguns ataques, mas iriam apoiá-lo. O que aconteceu foi que tanto trabalhadores quanto camponeses e intelectuais começaram a fazer críticas sobre os rumos do sistema. E aí houve uma repressão bem feroz. Alguns de seus colegas usaram o discurso secreto para retornar aos princípios de liderança coletiva, o que Mao via como uma ameaça à sua pessoa. Em outras palavras, Khrushchev e a desestalinização eram os inimigos não só de Mao, mas também de outros líderes. Khrushchev foi quem propôs a noção de coexistência pacífica com o chamado campo imperialista, o que era uma vergonha para qualquer comunista, não só na China, mas em todos os lugares. A ideia de coexistir com os americanos era um tabu. Mao não confiava em Khrushchev e, particularmente depois da crise dos mísseis cubana e como ela foi resolvida, Mao achou que isso era um sinal de fraqueza frente ao poder imperialista americano e caracterizou como revisionismo. E Mao acreditava que o comunismo e o capitalismo não poderiam coexistir de forma alguma. Ou era um, ou então era o outro. No fim das contas, eu acho que Mao acreditava que o futuro estava nas mãos dos socialistas e que, no fim, eles venceriam e superariam as estruturas capitalistas no mundo. E, sendo assim, a coexistência pacífica era apenas uma falácia. Eu acho que Mao achava que tinha o mesmo direito de alguém como Khrushchev para falar sobre assuntos importantes relacionados com o desenvolvimento do movimento comunista ao redor do mundo. O motivo é simples. Mao achava que ele era o líder do campo socialista. Ele trouxe 1/4 da humanidade para o campo socialista em 1949. Ele lutou contra os americanos para que a guerra coreana fosse interrompida. Então Khrushchev era visto por Mao como uma figura menor. E tinham essas tensões o tempo todo. E elas explodiram em 1958, 1959 e 1960, quando teve a divisão entre a União Soviética e a República da China. A separação entre a União Soviética e a China se tornou aberta e pública. Os partidos da União Soviética e da China começaram a se acusar abertamente. Muitos movimentos e partidos comunistas ao redor do mundo começaram a sentir a pressão de escolher um lado. Assim como a União Soviética, a China também exercia sua influência na Guerra Fria, principalmente no Oriente, como o Vietnã, Malásia, Tailândia e a Guerra da Coreia. O que Mao propôs para esse movimento comunista global foram as ideias dele e suas próprias estratégias revolucionárias. Podemos observar que tiveram muitos movimentos ao redor do mundo, principalmente no sul. Países como Cuba, como Camboja, Vietnã, países da América Central e países da África foram profundamente inspirados pelas ideias de Mao de usar táticas de guerrilha, bases agrícolas e rurais, assim como a luta armada contra inimigos domésticos e estrangeiros.
mas muitos deles, no final, buscaram apoio dos dois, como o Partido Comunista do Vietnã e muitos movimentos de guerrilha comunista no sul da Ásia, como nas Filipinas, Tailândia e Malásia, na área rural. E nos anos 60, a China comunista tentou se apresentar como a verdadeira força revolucionária, ao contrário da revisionista União Soviética. Stalin permaneceu um grande marxista-leninista. Enquanto liderou o Partido Soviético e o Estado, ele se manteve firme na ditadura do proletariado e no curso socialista. Desde que Khrushchev assumiu a liderança do Partido Soviético e do Estado, ele impulsionou toda uma série de políticas revisionistas que aceleraram enormemente o crescimento das forças do capitalismo e novamente aguçaram a luta de classes entre o proletariado e a burguesia e a luta entre as estradas do socialismo e do capitalismo na União Soviética. Assim, o rompimento oficial entre os chineses e os soviéticos oficializou-se em 1959. Cisão essa que reverberou em todo o mundo comunista, inaugurando uma nova tradição do pensamento marxista, a chamada linha maoísta. A ideia do comunismo de Mao é muito interessante, já que ele foi o primeiro líder comunista a conceber um caminho baseado no meio rural para o comunismo. Algumas pessoas atribuem a isso o antigo desprezo confuciano à vida urbana, que sempre acreditou que a vida rural é mais pura e mais moral, enquanto cidades e áreas urbanas são lugares de corrupção e consumo excessivo. Na propaganda e na representação de um futuro comunista utópico na União Soviética, sempre vemos uma imagem muito urbanizada, com grandes edifícios, megaestruturas e infraestruturas. Era muito centrado na cidade, mas a visão de Mao sobre a sociedade utópica e comunista futurista era muito rural. Tudo era baseado nas comunas populares e na combinação de agricultura e indústria rurais com as comunas populares. O maoísmo, na minha opinião, é uma forma de stalinismo, já que pressupõe um líder autocrático supremo. Pressupõe um poder centralizado no partido e não tem receio de usar a violência, como demonstrado pelo Partido Comunista, que liquidou os dissidentes internos. E embora menos violento que a Rússia, Mao não hesitou em se livrar de seus inimigos, que geralmente eram enviados para campos de trabalho forçado, em vez de receberem um tiro na nuca, como acontecia no regime de Stalin. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares, que percebe o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha de desinformação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é muito maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. Nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura de pé e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de ver, é a nossa comunidade de membros assinantes. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e com a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha ser parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma de membros.